Nós até temos uma intenção, mas na hora H, na hora prática, na hora de agir, nós acabamos metendo os pés pelas mãos e cometendo erros. Em consumo de alimentação, isso acontece com grande frequência. Tu tá em casa, tu pensa assim, eu preciso comprar isso. Existia uma atitude, existia uma intenção do que tu vai comprar, mas na prática tu chega no mercado e compra mais do que tu deveria ter comprado. Quem nunca fez isso? Eu vou no supermercado pra comprar ovo, farinha e leite. E aí tu volta pra casa com a farinha, com o leite, esqueceu do ovo, mas trouxe bolacha, trouxe massa, trouxe uma coisa da padaria, e aí tu olha e diz assim, poxa, esqueci do ovo. Boa parte das vezes, nós temos atitude, nós temos uma intenção, e na prática nós não realizamos aquilo. E essa repetição desse fracasso vai fazendo com que nós acabemos internalizando uma percepção de eu nunca vou dar conta, nunca vai dar certo, comigo não funciona. Um exercício que pode ser bem interessante nesse sentido é você... Se tem uma coisa que todos nós fazemos com muita frequência é ir ao supermercado, né? O supermercado é um dos lugares que eu julgo que muitas pessoas utilizam como uma forte justificativa em relação ao consumo. Eu não tô gastando nada, é com comida e tá tudo bem, enfim. E quando nós vamos ver a repercussão que o gasto com alimentação tem dentro do nosso orçamento, ele é bem significativo. Não que nós vamos consumir menos comida, né? Mas eu acredito que, assim como outras áreas da nossa vida, a alimentação precisa ser consumida com consciência, né? E não como uma resposta simplesmente hedônica, como uma resposta simplesmente de impulsividade às nossas emoções. Então nós temos que trabalhar isso para que a gente consiga tomar melhores decisões. E não só com alimentação, mas também buscar estratégias de consumo que vão facilitar e vão melhorar a nossa tomada de decisão. E é sobre isso o episódio de hoje, né? É sobre uma estratégia que vai facilitar a nossa consciência na hora de comprar, mostrando que essa estratégia gera diversos benefícios, tanto no número de itens quanto no valor gasto. Que estratégia é esta? Lista de compras. Provavelmente você já escutou falar, né? Nossa, será que realmente faz diferença fazer lista de compra? E provavelmente você já foi sugerido, né? Olha, faça lista de compras. Enfim, nós vamos nos debruçar aí sobre esse conhecimento, sobre lista de compras, se é racional, se não, se torna a pessoa mais racional, se não torna, se efetivamente faz com que compre menos itens, que gaste menos, e qual é a melhor forma de fazer esta lista de compra? É no papel? É no digital? Como que nós podemos olhar e observar uma melhor estratégia para utilizar a lista de compras? Para isso, nós estamos no nosso episódio número 157 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta às 19 horas temos aí um novo episódio sendo compartilhado para que vocês consigam cada vez mais se apropriar da ciência de uma forma simples e aplicável nas suas vidas, melhorando a relação com o dinheiro e construindo bem-estar financeiro. No final das contas, é sempre isso que eu busco com o conteúdo que eu compartilho. Para começar essa discussão, né, sobre lista de compras, a primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso comportamento ele é sempre uma resposta das nossas atitudes e das nossas intenções. Eu já falei aqui num episódio sobre a teoria do comportamento planejado, né? O que essa teoria fala? Qual é a base dessa teoria? Ela diz que sempre que nós temos atitudes em relação a alguma coisa, né? Então tu pensa assim, eu acho importante guardar para o futuro. Isso é uma atitude. Então é muito mais fácil que você, ao ter esta atitude, você efetivamente se preocupe em guardar para o futuro do que uma outra pessoa que diga, eu prefiro viver o presente, porque eu não sei se eu não vou morrer amanhã. Então percebe que as duas são atitudes e elas vão direcionar intenções. A intenção da pessoa que acredita que guardar para o futuro é importante vai ser vai ter uma intenção de fazer algo nesse sentido. A intenção de alguém que tem a atitude de viver o presente vai ser uma intenção de consumir mais no presente, né? E isso vai desencadear ações que são efetivamente ou guardar ou gastar mais
a depender da atitude e intenção que foram estabelecidas. Só que existe uma grande questão nessa construção de atitude, intenção e comportamento. Muitas vezes nós temos uma atitude favorável, nós até temos uma intenção, mas na hora H, na hora prática, na hora de agir, nós acabamos metendo os pés pelas mãos e cometendo erros, né? E o consumo de alimentação, isso acontece com grande frequência. Tu tá em casa, tu pensa assim, eu preciso comprar isso. Tá, aí tu vai pro mercado. Então, existia uma atitude, existia uma intenção do que tu vai comprar, mas na prática tu chega no mercado e compra mais do que tu deveria ter comprado. Então tu vai no supermercado, quem nunca fez isso, né? Eu vou no supermercado para comprar ovo, farinha e leite. Sei lá, tô dando um exemplo completamente aleatório. E aí tu volta para casa com a farinha, com o leite, esqueceu do ovo, mas trouxe bolacha, trouxe massa, trouxe uma coisa da padaria, trouxe uma coisa do açougue. E aí tu olha e diz assim, poxa, esqueci do ovo, né? Então, não é incomum que isso aconteça de nós termos uma intenção e nós acabarmos agindo de uma forma diferente daquela nossa intenção. Principalmente quando existe um prazo muito grande entre a construção dessa intenção e a ação propriamente dita. Então, sempre nós precisamos ficar atentos, e isso não serve só para compras no supermercado, mas isso serve para qualquer âmbito da nossa vida. Nós temos que estar atentos, porque boa parte das vezes nós temos atitude, nós temos uma intenção e na prática nós não realizamos aquilo. E essa repetição desse fracasso vai fazendo com que nós acabemos internalizando uma percepção de eu nunca vou dar conta, nunca vai dar certo, comigo não funciona, e aí não faz, né? Começa a procrastinar, começa a evitar aquele tipo de situação e não faz o que precisa ser feito. Então, cuide, né? Um exercício que pode ser bem interessante nesse sentido é você ir mapeando, nossa, qual é a minha intenção aqui? Era essa, e eu fiz essa, poxa, como que eu saí do que era a minha intenção para o que efetivamente eu agi? Será que foi um impulso? Será que foi... O que aconteceu ali que fez com que eu me desvirtuasse daquilo que eu tinha combinado comigo mesma? Tem vários outros episódios aqui sobre isso, mas eu só estou introduzindo com essa discussão exatamente por isso, porque nós muitas vezes saímos de casa com uma intenção de compra e chegamos no supermercado e agimos completamente diferente do que nós tínhamos estabelecido. E isso acontece com o supermercado, isso acontece com roupa, isso acontece tu ir no shopping, isso acontece com várias outros padrões de comportamento de consumo. Compreendido isso, que nós muitas vezes temos uma intenção e compramos muito mais, nós temos que ir incorporando na nossa vida estratégias que minimizem esse gap, né? Minimizem esse gap entre a minha intenção e a minha ação. Então eu preciso ter a intenção e agir efetivamente conforme aquela intenção. O que eu preciso implementar de estratégias para que eu consiga cumprir mais com esta minha intenção? E a lista de compra é uma coisa bem interessante de ser utilizada nesse sentido. E aí você pode parar e pensar assim, sério? Um episódio para falar sobre lista de compras? Mas isso é óbvio? Não é óbvio. Tanto é que tem muitas pessoas que não fazem lista de compras. O que os estudos mostram é que fica mais ou menos 50-50, né? Pessoas que fazem e pessoas que não fazem, a depender do grupo que está sendo coletado. Por exemplo, se eu pego pessoas de 35, 40 anos, há uma maior propensão a fazer listas. Se eu pego jovens, e aí eles testaram com estudantes universitários, há uma menor probabilidade de fazer listas. Então, não é todas as pessoas que fazem, e entender o que está por trás desta estratégia faz com que ela se torne ainda mais eficiente, né? Tu não vai simplesmente fazer uma lista porque, eu vou fazer uma lista simplesmente para não esquecer. Não, tu vai fazer uma lista entendendo o motivo pelo qual fazer aquela lista é relevante. E isso vai fazer com que a lista por si só já se torne ainda mais impactante, né? Uma estratégia ainda mais relevante nessa estratégia entre intenção e ação. Então, tu vai conseguir ter uma estratégia que efetivamente uma estratégia em cima da intenção que vai efetivamente se transformar numa ação, né? Então, eu julgo que é muito importante.
E aí, entrando no aspecto da lista em si, né? Qual é as vantagens esperadas de tu utilizar uma lista de compra? Bom, a primeira e mais óbvia, pelo menos para mim, é não esquecer itens. Eu não sei se você já foi pro supermercado e voltou sem ter trazido tudo que queria, mas isso é muito normal, e principalmente com homens, né? Isso é um dado interessante. Os homens com lista, eles cumprem mais a lista do que as mulheres. Quer ver um exemplo? Eu e o Gui, eu não sou muito adepta a ir ao supermercado, né? O Gui vai muito mais ao supermercado do que eu. Quando eu vou, é quando nós temos bastante tempo, assim, e aí a gente meio que faz um passeio. Ou senão a gente vai rapidinho na feira, sábado de manhã, enquanto a Pituca toma banho. Mas o que acontece é que, se não estiver na lista, o Guilherme não traz. É assim, ele vai, eu mando a lista pra ele e a gente combina antes dele sair de casa. Se não tinha na lista, eu esqueci de colocar alguma coisa na lista, ele chega em casa sem aquela coisa. Aí eu pergunto assim, mas amor, tu não deu uma andada assim, né, nos corredores e, nossa, isso aqui tá faltando, né? Não, eu entro, cumpro a lista e volto pra casa. Então o homem tem ainda mais esse rigor em relação à lista do que a mulher, né? A mulher às vezes tende a ser um pouquinho mais flexível com a lista, nesse olhar de, nossa, mas isso aqui tá faltando, e acaba comprando muito mais do que tinha planejado. Então, um primeiro aspecto, né, de uma vantagem de uma lista de compras é justamente esse auxílio da memória, que faz com que a gente não esqueça, e muitas vezes o que mesmo assim esquece, porque não olhou todos os armários, não pensou em todas as coisas que ia fazer durante a semana e acaba esquecendo. Então, essa é uma vantagem que a lista de compras, ela efetivamente vai auxiliar. A segunda, né, ajuda a seguir o plano de compras, isso é uma vantagem esperada, e reduz compras não planejadas. Qual é o risco esperado? É que quando tu vai fazendo, né, a lista, vai gerando uma expectativa de gastos um pouco maior. Então, tu vai ficando tipo, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquilo. Aí quando tu vê uma lista enorme, meu Deus, tem que comprar tudo isso. E aí tu já vai com uma expectativa de gasto maior e acaba gastando mais. Isso é a hipótese construída dentro do artigo, tá? Não é efetivamente o que se comprovou. Então, o que eles partem da hipótese é que ela pode ajudar, mas ela pode atrapalhar. E aí eles queriam testar se ela realmente ajuda ou se ela realmente atrapalha. E aí eles foram para o estudo. Isso, como sempre, né, na descrição tem as referências. Eu vou tratar 3 estudos aqui hoje. Uma sobre se vale a pena ou não fazer a lista. Um segundo, se a lista torna o comportamento mais racional. E a terceira, que tipo de lista eu devo fazer, se manual ou digital, tá? Então, nós vamos ver esses 3 estudos. E nesse primeiro estudo, eles fazem o seguinte experimento, né? Então, eles convidam um grupo de pessoas para fazer lista e estabelecer um valor prévio de gastos. E eles convidam um outro grupo a não fazer lista e não estimar valor de gastos. E aí todos esses participantes, eles fazem compra num simulado real. Então, é um sistema online. E por que online, né? O artigo, ele sugestiona que hoje em dia existe um aumento da compra em internet, que antigamente era feita no supermercado físico, e que hoje em dia está se amplificando o consumo de supermercado via compra online. E muitas vezes a pessoa acha que porque ela está em casa, ela não precisa fazer lista. Então ela pega, vai colocando dentro do carrinho, vai lembrando, vai adicionando, vai lembrando, vai adicionando, vai lembrando, vai adicionando, até que ela encerra a compra, né? E aí ele queria realmente analisar, tá? Bom, será que dentro de casa, com o aplicativo aberto, ainda assim faz sentido fazer lista de compras? E aí eles fazem essa simulação, com um grupo fazendo a lista de compras e outro grupo não fazendo. Não era uma compra efetiva, mas eles estimulam que a pessoa ela pense na sua próxima compra no supermercado para construir essa lista de compras, né? Então, para que torne o cenário um pouco mais realista, assim. E aí eles mandam essas pessoas irem para o site e efetivamente escolherem os itens que eles querem. Quando eles finalizam a compra, eles respondem se esqueceram alguma coisa e se comprou alguma coisa não planejada. Olha que interessante os resultados, né?
O que efetivamente aconteceu? Quem era do grupo de controle, ou seja, aqueles que não fizeram lista, compraram 22 itens e gastaram $81, no caso, né? Quem fez a lista comprou 17 itens, ou seja, 5 itens a menos do que o grupo que não fez lista, e gastou R$68, diferente dos 81 gasto por aqueles que não fizeram lista. Então, aqui nós já temos uma primeira evidência bem interessante, né? Nós, ao fazermos lista, compramos um menor número de itens e gastamos menos. Isso aqui já deixa muito claro. O que o artigo trata de uma forma um pouco diferente e que traz um resultado um pouco diferente é em relação ao planejamento. Ele testa, né, com aquela pergunta se comprou coisas não planejadas, e ele consegue identificar que as pessoas que fizeram lista compraram mais coisas não planejadas, ou seja, aquelas coisas que não estavam na lista, do que aquelas pessoas que não fizeram lista nenhuma. E aí entra a grande questão, né? A discussão do artigo é a seguinte: bom, parece que quem fez a lista na escala pontuou mais de compras não planejadas. Mas será que efetivamente são compras não planejadas ou é só porque, como não estava na lista, há uma sensação de que foi não planejada? E aquela pessoa que não tinha lista, ela não tinha um planejamento prévio. Então, ela considerou coisas que seriam de impulsividade como se estivesse tudo ok. Ou seja, o nível de consciência dessas pessoas sem lista é menor. E por isso faz com que haja uma falsa impressão de que aquele consumo, ele tinha sido planejado, quando na verdade não era, ele foi impulsivo. Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante, que são mecanismos, né, de justificativas que nós vamos desenvolvendo para o nosso cérebro, para dizer assim, mas se eu tivesse comprado com lista, eu tinha comprado mais coisas não planejadas. Não, é só que tu tinha um maior nível de consciência. E aí tu consegue perceber com mais clareza que aqueles itens, eles não haviam sido planejados. Quando uma pessoa sem lista não consegue nem perceber isso e se justifica, né, ou se convence de que aquilo ali havia sido planejado, de que aquilo ali tinha que ser comprado mesmo, e fica construindo uma narrativa para que tudo aquilo ali pareça racional. Então esse eu acho que é um ponto bem importante de nós entendermos, não só para compras em supermercado, que é o exemplo dos artigos que eu estou discutindo aqui, mas para todas as outras coisas. Se nós vamos sei lá, num outlet. Eu mesma sou uma pessoa que aqui em Floripa tem um outlet perto, né? E tem algumas lojas no outlet que não tem aqui em Floripa e que eu gosto. Tipo, por exemplo, Lã e tal. E aí eu sempre vou mais ou menos com um planejamento do que eu preciso para ir comprar. Eu nunca vou, assim, aleatoriamente fazer compras de roupa. Nunca, jamais. Tipo, vou comprar qualquer coisa. Não, o que eu tô precisando? E eu vou lá, eu adquiro o que eu tô precisando e eu volto para casa. Né? O que acontece, e também sempre estabeleça um orçamento, porque é muito fácil tu chegar num lugar desses e compra aqui, compra ali, compra lá, quando tu vê, meu Deus, tinha planejado gastar, tinha pensado em gastar X e gastei muito mais. Não, peraí, eu tinha planejado isso e eu vou gastar isso. Não vou ultrapassar o que eu havia planejado, né? Então, esses mecanismos de consciência em relação ao consumo, eles nos ajudam muito a nos manter dentro do que o que corrobora, né? Me deu trava-língua. O que corrobora com o que havia sido feito de planejamento de estrutura financeira. Mas, Jéssica, existe impulsividade, existe outros aspectos que podem influenciar esse não cumprimento. Óbvio, né? Já tem aqui diversos episódios falando de outros aspectos que podem fazer com que não tenha esse cumprimento do que foi planejado. Mas não planejar é muito pior do que planejar e acabar incorrendo em um ou outro desvio disso. Entendendo que, por vezes, os desvios não vão te trazer grandes consequências. Então, isso também tem que ser analisado caso a caso. Enfim, o que eu queria mostrar com esse estudo é isso, assim. Comprova-se que, fazendo lista, diminui o número de itens e diminui o valor gasto.
Entretanto, o nível de consciência, né, de que a pessoa fez compras não planejadas é maior com a lista, parecendo que as pessoas que têm uma lista de compras fazem mais compras não planejadas, quando, na verdade, o que pode estar por trás disso é justamente essa consciência de que, olha, eu comprei a mais e o outro grupo nem tem essa consciência. Então, esse foi um primeiro estudo dentro desse artigo e eles desenvolveram outro estudo que era para avaliar se as pessoas, elas efetivamente, né, os participantes, de uma forma um pouco mais realista, assim, se eles conseguiam diminuir o número de itens e diminuir o número do valor gasto. Só que aqui eles constituem um novo grupo, né? Eles têm o grupo 1, que é a lista mais previsão total, tem o grupo 2, que é somente a previsão, ou seja, que não faz a lista de compras, e tem o de controle. Então, aqui eles adicionam essas pessoas que elas, ao invés de fazerem listas, elas simplesmente estabelecem quanto que elas vão gastar, para tentar identificar se o valor, né, estabelecido por si só já seria suficiente para melhorar o comportamento sem a necessidade de lista. O que eles conseguem comprovar? Que segue sendo mais eficiente lista com valor. Olha só, o grupo 1 que fez lista e estabeleceu quanto que ia gastar, então, ou seja, eu faço uma lista no supermercado e aí a partir dessa lista eu digo, eu vou gastar R$250, tá? Eu prevejo que eu vou gastar R$250. Isso é mais eficiente do que simplesmente eu dizer, vou gastar R$250. Olha só, grupo 1, número de itens, eles compraram 21 itens, grupo 2, 26 itens e grupo 3, 25 itens. Então, o grupo que só previu o valor gasto comprou mais itens e também gastou mais. Não tem diferença estatística entre o grupo que só previu o valor e o que não previu e nem fez lista. Em valores gastos, por exemplo, o grupo que só previu o valor gastou 74 e o grupo que não fez nada gastou 73. Então, enquanto o grupo que fez lista e previu o valor gastou 64. Então, uma diferença de R$10, né, ou 10 euros, dólares no caso, do grupo 1 para o grupo 2 e 9 para o grupo 3. Diferença de R$9 para o grupo 3. Identificando o quê? O que eles conseguem comprovar com isso? Que é mais efetivo você fazer lista de compras e prever quanto que você vai gastar do que simplesmente prever quanto que você vai gastar. Porque se tu simplesmente prever quanto que tu vai gastar mais do que se tu estiver fazendo a lista também. A previsão, né, de quanto que ia gastar no grupo 2 era de 78. E quando fazia a lista de compras, a previsão de quanto ia gastar era de 66. E aí o que efetivamente aconteceu é que o grupo que fez a lista gastou 64, ou seja, menos do previsto, e o grupo que só projetou o valor do gasto, ele saiu de uma previsão de 78 e gastou 74. Então, gastou um pouco menos, assim como o outro grupo gastou menos do que o previsto, mas gastou muito mais do que o grupo que fez lista também. Com isso, concluímos dentro deste estudo que fazer lista e prever quanto que eu vou gastar é muito eficiente para fazer com que nós tenhamos um menor número de itens sendo adquiridos e gastemos também menos. Então, não vá para o supermercado sem fazer lista de compras. Jéssica, isso parece tão simples e sabe? Muitas vezes nós achamos que ter uma gestão financeira adequada, que ela demanda uma complexidade muito grande de gestão, quando na verdade introduzir pequenos hábitos simples, como fazer uma lista de compras, já faz com que nós tenhamos um resultado muito significativo no nosso bem-estar financeiro. Então, não deixe de fazer essa estratégia que não vai te consumir nada, né? E vai fazer com que tu compre menos e que gaste menos. E um outro ponto que eu acho muito interessante, que não é discutido nesse artigo, mas que eu acho relevante, é a questão do desperdício. Eu não sei como que funciona aí na sua casa, mas eu já vi muitas casas que existe
um estoque quase de comida dentro dos armários, dentro da geladeira. E aí, obviamente, o que acontece é que esse estoque não é consumido e as coisas vão fora, né? Muitas e muitas famílias eu já vi isso acontecer. Então, quando eu falo que o problema não está no consumo, mas está no excesso de consumo, isso também eu trago para alimentação. Você não precisa ter um armário cheio de comida. Você não precisa ter estoque de comida. Você pode ir no supermercado e comprar o que você precisa, sem esse acúmulo de coisas. Nós precisamos ir treinando a nossa habilidade de viver com o que é necessário e não viver com excessos. Porque quando nós colocamos excessos, nós temos sempre essa sensação, nossa, tá faltando, e eu entro em escassez. O meu irmão mandou um videozinho, um Reels, né? E é raro abrir os Reels, mas o mano às vezes manda umas coisinhas que eu olho. E aí, nesse que ele me mandou, dizia assim: você vai olhar uma pessoa que tá com um chinelo, com um prego, não sei se é da época de alguém aí, mas no interior acontecia assim, né? Tem havaianas e aí às vezes o coisinho que fica assim no meio dos dedos, né, da havaiana, aquele plásticozinho assim, que é onde tu coloca os dedos, ele rebenta. Então tem uma borrachinha embaixo, tem aquele plástico que gruda e ele rebenta. E aí muitas vezes o que é feito no interior, assim, não sei se em outros lugares, que se coloca um prego ali, porque daí não volta, né, e tu consegue seguir usando o chinelo. Isso pra fora a gente faz muito. E aí o que acontece é que muitas vezes tu olha pra uma pessoa que tá com um prego na Havaianas e pensa assim, meu Deus, pobre, coitado, tá miserável, né? Quando, na verdade, aquele que tá sempre de Havaianas novas, de relógio novo, de boné novo, de roupa nova, de carro novo, de casa nova, de excesso de coisa nos armários, de excesso de coisa no seu guarda-roupa, muitas vezes essa pessoa, ela tá numa condição financeira muito pior, com dívidas, com escassez, com desafios, com dificuldades, do que aquele que tá com prego no chinelo. Então, que nós consigamos perceber que não é o quanto tu tem dentro dos teus armários, não é o quanto tu tem dentro do teu guarda-roupa, não é o carro que tem na tua garagem, não é a casa que tu mora, que vai indicar o que tu tem de saúde financeira. O que tu tem de saúde financeira muitas vezes não é visto, e esse é o grande problema que faz com que muitas pessoas, principalmente aqueles que têm status, né, uma crença de status, de demonstrar esse poder, esse sucesso, acabem gastando mais do que deveriam gastar e se colocando numa situação muito complicada financeiramente. Então, quando eu dou esse exemplo, é para dizer, olha para dentro dos teus armários, olha para dentro do teu guarda-roupa. Será que não está extrapolando o que efetivamente é necessário? Esses dias eu tirei uma foto do meu guarda-roupa e a pessoa até colocou assim, até tem mais do que eu imaginei. Mas pro padrão normal das pessoas, ainda mais pessoas como eu, né, que tem uma exposição, que acabam aparecendo bastante e tal, eu tenho pouca roupa. Mas é o que é necessário, eu não preciso muito mais do que eu tenho, né? Então, e a mesma coisa dos meus armários da cozinha, a geladeira, nunca tem excesso de coisa, porque não precisa disso. Só que nós temos, e muitas vezes a depender da crença da pessoa, vai se construindo aquele ambiente que eu preciso, e tu vai entrando de escassez. Então, quando nós olhamos para essa questão de construção de lista de compras, e isso extrapole para outras coisas, como eu disse, de roupas, elas vão trazendo esse nível de consciência. Eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso dos meus armários abarrotados de comida. Eu tenho aqui comida suficiente. Ah, mas e se chegar alguém? Se chegar alguém, tu vai ali no mercado e pega. Pega no iFood, entendeu? Sem drama. Outra coisa também, mas eu vou receber visita, eu preciso encher a minha coisa. Se tu não tem condições, tu tem que ser transparente com as tuas visitas e dizer assim, olha, desculpa, vamos no mercado junto e tal. Jéssica, que vergonha. Vergonha? Vergonha é depois tu deitar no teu travesseiro e não conseguir dormir de ansiedade porque não pode pagar as contas. Isso é vergonha. Tua contigo mesmo. Então, nós precisamos ser um pouquinho mais
mais fiéis com a nossa própria condição, sabe? Sem ficar querendo viver em relação à aparência, em relação aos outros. E aí, partindo desse estudo, que já nos mostra que sim, fazer lista de compras reduz o número de itens e o valor gasto, nós entramos para um outro artigo que mais ou menos tem essa mesma lógica, só que agora é um artigo que ele usa realidade virtual, isso é bem legal, né? Ele faz com que as pessoas, elas realmente vivam dentro de um supermercado, assim, sabe? Então elas colocam óculos de realidade virtual para fazer as compras dentro do supermercado. E a ideia deles era analisar se a lista de compras faria com que essas pessoas, elas teriam mais ou menos racionalidade na hora de fazer compras. Lembrando que o que é a racionalidade, né? Racionalidade é, a grosso modo, assim, tu conseguir ter um processamento lógico das informações. O Kahneman sempre diz que nós não somos 100% racionais, que nós temos... E ele parte da teoria do Simon para dizer que nós temos racionalidade limitada. E dentro disso, nós nunca decidiremos de forma precisa em tudo, mas que nós precisamos buscar uma tomada de decisão razoável. Então, a racionalidade, ela não é ser 100% racional, mas é ser razoável dentro do quê? Dos meus objetivos. Então, tu conseguir cumprir com a tua intenção ser um reflexo da sua ação. Quando tu consegue fazer com que a tua intenção ela realmente seja cumprida lá no ponto de vista da ação, tu já tem uma decisão razoável, né? Ou seja, no meio de compra, de consumo, o que seria ser racional ou ter essa razoabilidade? É que você estabelece o que você vai comprar. E você cumpre com o que você estabelece. Se você conseguir isso, nós já estamos caminhando para essa razoabilidade dentro desse caminho. E aí, como é que o estudo ele acontece, né? Bom, ele faz uma outra avaliação que eu julgo muito interessante também, que ele pega pessoas que já tinham o costume de fazer lista de compras e exclui. Só um detalhe, né? Esse é um artigo que tem um número de pessoas participando bem pequeno. Então, ele é, sim, um estudo que ele vai nos dar alguns insights, mas ele, de forma alguma, pode ser generalizado, assim, né? Porque ele tem uma amostra bem pequena e, com isso, não consegue fazer grandes testes estatísticos porque não tem amostra suficiente para isso. Então, só trazendo esse adendo, né? Porque, por vezes, eu trago estudos muito robustos e esse não é um estudo extremamente robusto. Mas eu achei interessante a dinâmica, por isso que eu decidi trazer. Então, eles fazem 3 grupos, né? Aqueles que já usavam listas de compras e que são incentivados a não fazer nenhuma. Depois, ele pega a pessoa que utiliza a lista de compra e diz para ela seguir fazendo, então pede para fazer. E aquele grupo que não usa e não utilizava e também não vai usar. Então, ele separa nesses 3 grupos. E aí, ele mede tempo dentro da loja, que a loja é a loja de realidade virtual, então é colocado um óculos de realidade virtual e a pessoa caminha efetivamente dentro da loja via o óculos de realidade virtual. E então o tempo, o dinheiro gasto e a emoção atrelada a isso. Qual o resultado que ele nos traz? O grupo 1, que é aquele sem lista, ele gasta R$ 79,00 e ele fica 9 minutos e 46 de tempo dentro da realidade virtual. Aqueles com lista, eles gastam R$ 72,00, ou seja, menos do que o grupo sem lista, e eles ficam 7 minutos. Agora, aquele grupo sem lista, mas que costumava fazer lista, é o que mais gasta. Gastou R$ 100,00, eu tô falando reais, mas não é reais no estudo, né? E fica 9 minutos e 30. E é aquele que tem maior emoção negativa. Então, olha que interessante, a quebra do hábito de fazer a lista e não ir com lista faz com que a pessoa gaste mais, fique mais tempo e se sinta pior. Interessante, né? Porque muitas vezes nós repetimos um determinado comportamento, que é um comportamento funcional, como fazer uma lista de compras, e nós já nos habituamos tanto a fazer aquilo que a gente pensa assim, não preciso mais fazer, já decorei mais ou menos o que é a minha compra do mês e tal, minha compra da semana, vou ali, faço e volto para casa.
E aí a gente percebe nesse estudo que a diferença foi muito grande, que esse foi o grupo com pior desempenho, que gastou mais, que ficou mais tempo e que ficou com uma emoção pior. O grupo com um melhor resultado foi aquele que fez lista, né? Então gastou menos, ficou menos tempo e teve emoção positiva. Então, para ver, né, com que a construção da lista de compras, mais uma vez, ela fez com que efetivamente a compra ela fosse uma compra mais consciente, digamos assim. Então, o artigo finaliza dizendo, sim, fazer lista de compras faz com que a pessoa ela tenha um comportamento mais racional, entre aspas, né? Que ela consiga tomar decisões com essa ampliação dessa racionalidade. Então, muito interessante ver essa construção. Então, se você já faz listas de compra, siga. Nunca olhe e diga, agora eu vou decidir me deixar mais livre, porque eu já me acostumei, porque teu desempenho vai ser pior. Não abra mão da sua lista, querida. Bom, então já entendemos que sim, fazer lista é benéfico e, como eu já mencionei, incentivo que você o faça tanto para consumo de supermercado quanto para as outras coisas da tua vida. Inclusive tem um outro artigo que eu já discuti aqui, que ele pede para a pessoa escrever o que a pessoa quer comprar numa lista e o motivo pelo qual ela quer comprar, que isso reduz significativamente a impulsividade, porque daí ela vê efetivamente o motivo que está por trás daquela compra, escrevendo de preferência, né? E aí isso gera uma menor impulsividade, uma compra mais consciente. Então, deixando claro que não é só no supermercado que você deve estender esta estratégia para outros lados. E aí vem o questionamento, com o surgimento de tantos mecanismos digitais, tanto o aplicativo quanto o próprio WhatsApp, eu e o Gui mesmo, volta e meia, nossas listas, elas são via WhatsApp, né? Eu tô em casa fazendo a lista e o Gui tá comigo, ou não tá, e nós vamos fazendo a lista no WhatsApp, e aí eu mando para ele pro WhatsApp. Então, existem facilidades digitais hoje em dia que antigamente não acontecia. E aí teve um estudo que foi analisar exatamente isso. Tá, nós já sabemos que fazer lista é eficiente, mas será que é mais eficiente no papel ou será que é mais eficiente no digital? Será que muda? E aí eles fizeram um estudo muito interessante a esse respeito, assim, analisando se o papel ou o digital era melhor. Como que foi o desenho do experimento? Eles primeiro tinham uma lista de compras, né? E aí eles queriam analisar se essas pessoas, ao fazer no papel ou no digital, se comprariam menos, se teriam menos no número de itens e se comprariam produtos mais hedônicos ou menos hedônicos. E qual seria o envolvimento mental na hora de fazer essas listas, né? Partindo da hipótese de que o fato de que quem escreve faz com que exista um envolvimento mental maior, e esse envolvimento mental maior aumenta o nível de consciência, fazendo com que a pessoa compre menos produtos hedônicos. Lembrando, para quem não sabe o que é produto hedônico, hedônico é aqueles produtos que eles não têm uma utilidade efetiva, que é mais hedonismo mesmo, é aquele prazer pelo prazer. Então eu vou comprar uma bala fine. Para quem não sabe, eu gosto muito de bala fine. E eu não compro constantemente, porque obviamente é uma porcaria, né? Do ponto de vista nutricional. É açúcar e sei lá o que mais que tem ali. Plástico quase, não sei. Mas é gostoso, assim, eu principalmente a azedinha, eu gosto muito. Mas não tem qualidade nutricional, né? Então isso seria um produto hedônico dentro de um supermercado. É uma coisa que eu acho gostosinha, afetiva, mas que não tem nenhum tipo de qualidade nutricional. Então é isso que eles queriam avaliar, né? Se faria diferença do ponto de vista hedônico a lista em papel ou digital. E aí olha que interessante esse resultado. Quem escreveu no papel tinha um maior envolvimento mental, então a pessoa realmente se engajava mais pensando ali na construção. Comprava itens menos hedônicos, só que tinha um maior número de itens do que a lista digital. E aí a justificativa para isso é justamente que, ao colocar a lista no papel,
que isso fazia com que aumentasse o nível de consciência. Então, esse envolvimento mental, ele mediou essa relação. Se eu uso o papel, eu tenho maior envolvimento mental, e esse maior envolvimento mental faz com que eu me lembre mais itens do que se eu estivesse escrevendo simplesmente no papel. Então, esse é um primeiro indício que tem dentro dessa construção, né? E aí eles, partindo disso, foram para um segundo experimento. Ok, a gente já sabe que nós vamos ter um maior número de itens ali, né, na lista de papel, justamente por esse envolvimento mental, e que eu vou estar comprando produtos menos hedônicos. Mas será que isso se confirma em outros estudos? E aí eles vão para um outro estudo para analisar também o comprometimento e aí o valor efetivo gasto. E olha que interessante. E um outro ponto também, né? Eles fazem isso dentro de um processo, né? 3 dias. O segundo experimento, ele é um experimento real, assim, que a pessoa ela tem que fazer a compra e dentro de 3 dias tem que mandar o comprovante da compra. Então, não fica num experimento só de realidade virtual ou um site simulado. Efetivamente existe a compra e os participantes eles precisam enviar o documento, o cupom de compra para o grupo de pesquisas em até 3 dias depois da realização da compra. E aí olha o resultado que interessante. Em termos de planejamento, quem fez papel cumpriu 91% do que foi planejado. Quem fez digital cumpriu 67%. Ou seja, escrever no papel faz com que eu tenha um comprometimento muito maior com o que eu planejei do que simplesmente escrever no modelo digital. Talvez, eu não sei assim, mas talvez é porque no papel tu fique com o papel na mão e vá riscando, e isso é suposições que eu tô fazendo. E no digital, tu tá ali no telefone e às vezes tu esquece de olhar e vai comprando e só lembra depois, né? Não sei exatamente assim qual é o por trás disso, mas eu fico conjecturando essas opções. E olha que interessante, em termos de valor gasto, quem escreveu no papel gastou em média 11,48 e quem fez no digital gastou 23,85, sendo que comprou muito mais produtos hedônicos quem fez no digital. Então, escrever no digital, ele faz com que tu não cumpra tanto com o planejado, com que tu gaste mais e que tu compre mais produtos hedônicos. Em resumo, ao fazermos listas de compras, que priorizemos a escrita manual. A mesma coisa com essas outras listas de outros consumos. Prioriza a escrita manual e o porquê tu quer comprar aquilo. Porque isso vai te trazendo um nível de consciência, um nível de envolvimento mental que faz com que tu pense mais sobre aquilo e não simplesmente haja no piloto automático. É como efetivamente tu tirar a ação do sistema 1 e levar ela para o sistema 2, fazendo com que ela se torne com maior nível de razoabilidade, cumprindo efetivamente a intenção que você havia estabelecido. Então, tem uma intenção, eu tenho uma ação. Se eu fizer estas listas no papel, eu vou minimizar, né, esse ruído entre intenção e ação. E isso vai ser benéfico, fazendo com que eu compre menos, que eu gaste menos, que eu seja menos hedônico e que eu realmente compre aquilo que é necessário e não impulsivo. Aí você pode estar pensando assim, mas então eu nunca posso comprar algo assim só pelo impulso de comprar? A grande questão é que, inclusive do ponto de vista de felicidade, sabe? Nós nos tornamos muito mais felizes quando nós conseguimos cumprir com o que nós estabelecemos para nós mesmos. Então, quando nós conseguimos ter esse nível de autocontrole, isso é muito positivo para várias áreas da nossa vida. E nós temos que ir introduzindo estratégias que vão facilitando esse cumprimento do nosso autocontrole. Porque isso vai fazer com que a gente consiga construir um melhor bem-estar financeiro, melhor felicidade, melhor conforto emocional. Tanto é que teve um outro estudo que eu mostrei ali que indicou que quando nós temos a lista e cumprimos a lista, nós ficamos com uma sensação emocional mais positiva, e isso é benéfico para a vida como um todo, né? Então, não só para o bolso, mas também para o nosso bem-estar emocional. Por isso que eu sempre sugiro, faça lista, dê preferência no papel e cuide do teu guarda-roupa, cuide do teu armário da cozinha, cuide da tua geladeira. Nutra o que é necessário
Porque os excessos, eles podem te colocar em escassez. E essa escassez pode corroer a tua paz de espírito, o teu bem-estar financeiro, a tua qualidade de vida, corroer a vida que vale a pena ser vivida. E não é isso que nós queremos. Então, o exercício, para além, né, de incorporar a lista de compras na tua vida, o exercício que fica do episódio de hoje é que você possa olhar para dentro da sua casa e pensar se, nossa, eu tenho tudo isso aqui dentro de casa e eu não tenho uma reserva de emergência. Tá na hora de mudar isso. Que fique essa reflexão, que por vezes é um tantinho dolorida, mas se for dolorida, significa que está muito na hora de rever esses pontos. E eu espero que esses conteúdos por aqui sejam um incentivo para isso. Tá certo? Meu muito obrigada e até sexta-feira.